Olá, boa tarde, quase boa noite já são 6 horas. Hoje é dia 19 de maio de 2020 e sejam todos muito bem-vindos para a live de hoje, que a gente tem um convidado muito especial que vai falar para a gente sobre história. Lá, Will! Aê, o Fábio já entrou. Boa noite, galera. Então vamos lá para a live de hoje. Esse cara tem uma baita experiência no assunto, vai falar pra gente sobre histórias, né? Afinal de contas, quem não tem uma boa história para contar? A nossa vida é feita de histórias. A gente aprende muito com histórias dos outros. A história, ela conecta. A gente se conecta um com o outro ao sabermos, ao ouvirmos as histórias. São grandes aprendizados. Partindo da infância, então, nossa, dar asas à imaginação quando a gente conta histórias para uma criança e quando ela passa a contar as suas próprias histórias. Isso que é o mais legal, ouvir as histórias de uma criança. Só que aí a gente vai crescendo e vai entendendo a nossa história, vai fazendo a nossa história, criando a nossa história. Então, o tema de hoje é essas histórias que conectam os caminhos das nossas vidas. Como o Fábio disse, o traçando o futuro, né? A gente vai se conectando com a nossa essência, com a nossa história, com a história dos nossos antepassados, e aí vai gerando vários contos, vários aprendizados, vários pontos de vista e vamos formando novas histórias. Então, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Já vou chamar o Fábio. O Fábio Lisboa, ele é contador de história profissional. Ele é formado em comunicação social, em letras. E se eu for falar todo o currículo desse cara aqui, vou demorar a live inteira. Sem contar as experiências que ele tem em mais de 10 anos aí de trabalho, essa trajetória linda que ele está fazendo, que ele está se formando cada vez mais, contando a sua história e transformando a vida e a história de outras pessoas. Então, deixa eu só colocar o Fábio aqui com a gente, porque ele vai falar melhor, mexe com a gente nas histórias. Fábio, seja muito bem-vindo. Aê! Olá! Gratidão pelo convite. Tudo bem? De ter aceito o meu convite, de estar participando aqui com a gente. Fiquei muito feliz. Curti muito o seu trabalho. Achei de extrema importância estar trazendo aqui para essa galera mais informações, mais aprendizados, outros tipos de conhecimento, né? Abrir um pouquinho mais a nossa mente aí. Então, por favor, Fábio, se apresente. Só dei uma pincelada. Mas, peraí, eu falei que eu ia começar com uma frase incrível, que eu amei a sua frase. E eu gostaria de falar para vocês. É assim, às vezes, a gente acha que sabe as respostas para onde ir. Daí vem o mundo e muda as respostas sobre como chegar. Essa sua frase, Fábio, foi o que mais me encantou, assim, de toda a sua trajetória, mas essa frase, ela diz tanta coisa. Então, por favor, seja muito bem-vindo e se apresente aí pra gente. Obrigado, Marcos, pelo convite. E essa frase exatamente pensando nesse tema da live, nesse tema que você trabalha, né, que é quando tem um adolescente que não sabe direito para onde ir e tudo mais, que caminhos seguir, né? E as histórias podem sempre nos ajudar nesse verdadeiro traçado do futuro, né? Quando a gente começou a bolar o tema da live e tudo mais, em tecer o futuro, né? O texto, ele vem da palavra têxtil também, né? Então, é como se a gente entrasse num emaranhado de possibilidades que desde os tempos ancestrais vem sendo tecido, né? Vem sendo construído. É um fio assim infinito. O próprio Joseph Campbell, ele fala, né, que se a gente entrar em contato com essas histórias ancestrais, como a gente
entrar num labirinto, onde às vezes a gente se sente meio perdido mesmo, né? Imagina, né, nos tempos atuais, se já é difícil a gente tomar uma decisão, imagina para o jovem, imagina você ter que tomar decisões com tudo isso que está acontecendo. Então, às vezes a gente se sente assim, ó. Como se fosse num labirinto perdido, como às vezes a gente se sentir meio sozinho, abandonado, pequenininho. Para onde ir? Aí as histórias nos dizem se eu vou ter que entrar nesse labirinto e ainda enfrentar um minotauro. Aí, sabe qual é a resposta? Esse herói, né, Teseu, ele chegou num barco para enfrentar o minotauro. Ele era um príncipe, ele não precisava ir até lá, mas ele decidiu ir até lá para defender esses jovens, exatamente os jovens virgens ainda que eram mortos pelo Minotauro. Então o que ele fez? Bom, eu preciso ir até lá, vou tentar matar o Minotauro, mas o problema é como é que eu vou sair do labirinto? Aí ele teve a ajuda o quê? De uma mulher, ele teve a ajuda de Ariadne. Ariadne olhou aquele príncipe que nem precisava estar lá e teve essa iniciativa de ir até lá. Falou, nossa, é o Teseu mesmo, eu vou ajudá-lo também. E ela foi até Dédalus, que é o inventor, quando a gente não sabe direito para onde ir, que tal se a gente ir até o inventor de algo, né? Ela foi até o inventor do labirinto e perguntou como é que eu posso sair. Talvez alguns de vocês se lembrem o que ele fez. Dédalus deu apenas um fio de lã, onde o nosso herói amarraria no seu pé e entraria no labirinto. Então, ele vai seguindo o fio da meada, que é também o fio da meada das histórias. Então, a gente não precisa passar por essa aventura sozinhos. A gente pode, ó, pegar lá de trás, no fim dos tempos, o fio e a gente vai seguindo esse fio. E conforme a gente vai seguindo o fio da meada das histórias, onde a gente achava que a gente ia ter que viajar para o exterior, a gente viaja para o centro da nossa própria existência. Onde a gente achava que a gente ia encontrar um monstro, talvez a gente encontre uma divindade. Onde a gente achava que a gente ia ter que matar esse monstro, a gente vai ter que matar a nós mesmos. E onde a gente achava que talvez a gente estivesse sozinho, a gente vai perceber que a gente está com o mundo todo. Esse é o poder das histórias. A nossa mente vai longe, a gente só precisa seguir o caminho, né? Entender aí onde tudo começou. Porque senão esse fio aí embola cada vez mais e aí não há necessidade de embolar mais, né? A gente só precisa esticar ele e começar a entender de onde ele veio e para onde ele está nos levando. Né? Exatamente. E quando a gente fala, né, das histórias familiares, que é um tema que você trata também, né? Quando a gente fala das expectativas, o que eu quero ser, o que eu quero ser quando crescer, né? A gente está sempre imaginando isso. Na verdade, a gente já é. Desde criança, a criança ela não precisa esperar para ser ninguém, ela já é. E olha que importante, ela é criança, ela tem que brincar, ela tem que fazer um monte de coisa. Só que o brincar, ele vai auxiliá-la e prepará-la para coisas que ela vai começar a gostar e daí vai se desenvolver. Eu, por exemplo, adorava jogar futebol quando era criança. Tinha o sonho de ser jogador de futebol. Aí, como menino, Tipo de moleque. era um pouco difícil, assim, tinha que treinar muito, tinha que fazer um monte de coisa que eu não sabia se eu ia dar muita conta, tinha que ter talento também. Aí eu gostava muito de ler, eu gostava muito de ensinar até o meu irmão mais novo, né, de 3 anos, e ensinava ele a jogar, gostava muito de jogar. Tudo bem que ele ficava meio bravo que eu às vezes ganhava, né? Mas eu tinha um grande mestre, que era meu avô. Meu avô ganhava todas as vezes, ele não dava chance. E às vezes Olha, não eu tinha churumelas. eu ficava às vezes bravo com meu avô, falava, vô,
mas eu quero ganhar de você, não sei o quê, eu vou tentar. Aí eu chegava lá, jogava xadrez, eles conheciam os macetes do xadrez, perdia. Sabe o que ele fazia? Ele pegava na minha mão, levantava assim e falava assim, ó, o vô é campeão! E aí fazia cosquinha em mim. Aí não tinha... Eu não ri, mesmo perdendo do meu avô. Só que meu avô, ele era um grande contador de histórias. Ele, vou te dizer que ele só falava a verdade. Tanto que ele era pescador. Eu mesmo nunca experimentei nenhum peixe que ele pescou. Mas eu experimentei o quê? Histórias, né? Muitas histórias, inclusive de pescaria. Eu também ouvia, então, as histórias do meu avô, as histórias de família, né, do meu pai, e a minha mãe lia, né, histórias dos livros. Então, eu juntava tudo isso e minha cabeça ficava fervilhando, fervilhando. Eu falava assim, nossa, eu quero ser, já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser professor, né? Aí ficava pensando que podia ser milionário também. Aí eu falo, ih, mas espera aí, professor milionário, não sei se combina. Tá bom, já sei. Você assim, criador de invenção, você é um cientista, daqueles cientistas que inventam curas para o mundo, né? Tal. Daí, puxando da minha família também. Minha avó, ela era benzedeira, minha avó por parte de pai, né? Então, eu falava assim, nossa, mas se minha avó conseguia curas pela fé e tudo mais, eu vou conseguir curas, ó, pela ciência, colocar um tubo de ensaio, eu tinha aquele kit de química, lembra? Que você pega e... Ainda tem, Então, ainda existe. oro e eu quero dar para os meus, né, filhos, quem sabe. Aí eu ficava assim, não, eu vou inventar, tal. Sabe o que aconteceu? Eu vi que também eu tentava nem aquele sangue de vampiro que era para fazer, que tinha as instruções que fazia vermelho, junta com isso, com aquilo, aí joga na roupa e aí depois vai sair, né, aquela mancha, vai sair porque você fez bem feito, juntou os químicos, contar, vai sair bem feito e vai sair a mancha. Sabe o que acontecia, Márcia? Minha blusa ficava. Minha mãe odiava. Não saía sangue de vampiro. Não vou perto de cientista louco. Eu tinha um Você amigo já tirou essa ideia de lá. que foi sair para fora. Aí eu tinha um amigo, a gente lia, né? A gente ia na biblioteca do colégio, e a gente lia juntos alguns livros, lia alguns manuais, né? Tinha um manual que eu gostava muito de ler, que se chamava Manual do Escoteiro Mirim. Então lá tá algumas dicas de fazer experimentos, isso, aquilo. Esse meu amigo, ele era um cientista, né? Que ele tem hoje um departamento, trabalha com células-tronco, lá na Universidade de San Diego, né? Ele é um cientista até famoso para quem conhece divulgação científica, essas coisas. Ele é o Alisson Mottri. E ele se inspirou mesmo nisso e seguiu em frente a carreira. Que legal. E eu fiquei pensando assim, não, gente, cientista não dá certo. Aí, sabe o que eu fui ser quando eu comecei a crescer? Não sabia o que fazer. Publicidade. Eu fui fazer publicidade. Ai, Me formei, quis usar e abusar da sua criatividade mesmo. Né? mas não me arrependo. Usava a criatividade, tudo muito bacana. Acontece que algumas questões me deixavam com uma certa dúvida ética, digamos assim. Por exemplo, uma vez que caiu em cima da minha mesa para eu fazer propaganda de chiclete. Aí eu pensei assim, peraí, qual que é o briefing, né? Como você passa, briefing é o que você recebe, o resumo do job que você tem que fazer, do trabalho que você tem que fazer. Fazer propaganda de chiclete. Minha mãe, nutricionista, sempre me ensinou a comer frutas, que a melhor que tem diretamente da fruta, né? O açúcar da fruta te dá energia, o açúcar te dá energia, mas não o açúcar refinado. Então, eu sabia que fazia mal. Contar se tivesse dentista na família, né? Exatamente. Não, mas a nutrição começa pela boca. Então, minha mãe me explicou bem direitinho que chiclete dava as cáries, provocava as cáries, prejudicava a mastigação, dava distorção no dente, depois isso ia te prejudicar em outras coisas.
cria a mastigação sem ter o alimento ingerido, então você cria o quê? O suco gástrico começa a trabalhar, né? O ácido clorídrico, então o ambiente fica muito ácido, quer dizer, é terrível. Ou seja, eu sabia todo o briefing para as pessoas não comprarem chiclete. Você tinha que fazer elas comprarem. Era o inverso, né? Oposto. Aí eu falei assim, eu acho que talvez eu queira fazer outra coisa na minha existência, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar o que, que eu queria para fazer uma longa história curta, né? Porque essa história assim vai longe também, é um fio da meada longo. Eu sei que você tem outras perguntas, outros questionamentos aí para fazer, mas o fato é que alguns motivos me levaram esse foi um dos primeiros, né? A mudar de carreira e buscar algo que realmente me satisfizesse, realmente e fosse de encontro ao que eu imaginava ser, né? Então, esses sonhos de ser cientista, esses sonhos que as histórias me davam, dos heróis, né? Que os heróis, o herói de verdade, ele não pega só para si o conhecimento, né? Ele vai até lá, ele conhece um elixir de sabedoria, ele conhece, pega um tesouro e depois ele distribui para o resto, compartilha. E então eu queria fazer algo mais ou menos assim, então comecei como voluntário contando histórias. Então essa foi o começo da minha trajetória, que você falou 10 anos. Já faz mais de 15 anos que eu conto histórias Nossa, então, eu falei mais de 10 anos, mas eu não lembrava qual era a idade exata, assim, quanto tempo, sabia que era mais de 10. Tá. Não é aqui Fábio. a branca, não é falha na barba, tá? Não é. Ah, não, tá tudo bem. Os meus fios aqui também deixa quieto. Essa parte a gente abafa. Ô, Fábio, me diz o seguinte, você, de toda essa sua experiência, já contando histórias, você já pegou diversas idades, né? Você trabalha desde criança, com adolescente e adultos. Eu vi vários projetos seus, inclusive presenciais, que você aplicou algumas atividades, umas dinâmicas com elas, foi incrível. Eu vi, por exemplo, pessoas abraçando a árvore, e até teve um comentário de uma garota, uma adolescente, inclusive, que ela falou que ela não tinha feito isso ainda, né? Dentro dessa sua experiência, contando as histórias, que é o que conecta, né, com o outro, faz a gente ter até essa empatia do aprendizado também, de saber da história do outro. Quais foram as histórias que mais te chamou a atenção de resultado nessa interação com o outro? Tem alguma que você lembra? Mas que eu lembro, sim. Tem algumas, eu acho que principalmente histórias das tradições indígenas, né? Elas marcam muitas pessoas. As histórias da tradição Sufi também, né? Essas são mais curtinhas, até dá para contar aqui. As indígenas, normalmente, elas são um pouquinho mais compridas, né? Não daria tempo de contar numa live. Mas é muito interessante quando você está lá. Uma vez eu estava contando no palco uma história de cura, né? Uma história indígena, onde existe um animalzinho que está em perigo. Essa história vem da tradição Mi'kmaq, né? E também se encontra na tradição Cree dos índios norte-americanos. Então você tem lá uma raposinha que está com muita dificuldade, parece que doente, não encontra os pais, está muito perdida, assim. E ela está longe da aldeia, longe de qualquer lugar. E, ao mesmo tempo, tem uma menina que está muito doente também ali na aldeia e tudo mais. Então, eles chamam uma velhinha sábia que vai chegando, assim, ela se chama Ovo de Pata. A velhinha Ovo de Pata, a primeira coisa que ela faz é ouvir, mas é ouvir com ouvidos, talvez um pouco além do nosso entendimento. Ela ouve o coração da menina, tudo, tudo, tudo. E o coração da menina parece que fala algo para ela. Fala, tem uma raposinha doente, vocês têm que ir atrás dela. E o pai da menina fala, tudo bem, eu vou atrás dela.
e ele passa pela neve, é muito difícil o caminho. A raposinha vai fugindo, vai tentando fugir. Os dois se encontram à noite, o olho da raposa brilhante e o olho do homem também se encontram na escuridão, mas ele sabe que na escuridão ele não vai conseguir ir atrás da raposa, ele espera o amanhecer. Ele vai até a raposa, finalmente ele pega, assim, sente o coraçãozinho da raposinha batendo, ele coloca, ela tá com muito medo, ela até pensa assim, bom, então eu não vou mais conseguir fugir, pode me matar? E aí o homem fala, não, calma, raposinha, você vai ajudar a curar uma menina. A velha uva de pata falou que eu tenho que te levar até a aldeia. Ele leva a raposinha até a aldeia, ele põe a raposinha, falam, alimentem, ela está precisando de comida, dão alimento para ela, dão água, dão comida. Agora ponham ela do lado da menina, uma vai esquentar a outra, e fica a menina e a raposinha, uma esquentando a outra. Conforme vai passando a noite, o som da tosse vai sumindo, a menina vai acordando, a raposinha vai levantando, a menina também já levanta melhor e ela se despede da raposa e a menina já está bem. Aí a velhinha, todo mundo agradece a velhinha, né? E a velhinha, ovo de pata, diz assim: não, vocês não têm que me agradecer. Vocês têm apenas que responder a seguinte pergunta: será que foi a menina que curou a raposa ou a raposa que curou a menina? E aí eles vão embora e eu deixo as pessoas pensando, né, nessa frase aí. No fim, eu acabei quase que contando a história toda, mas de uma forma bem resumida. Mas depois que eu contei essa história, me vem uma pessoa assim, chorando, né? Um homem, um rapaz, um moço, um senhor até, né? De meia idade, assim, cabelos brancos e tal. Ele vem assim chorando e meio rindo, chorando e rindo, e fala: obrigado. E aí veio me cumprimentar, eu estava num palco até ali na biblioteca Hans Christian Andersen, e tinha um monte de criança lá, tal, só que tinha esse homem ao mesmo tempo chorando e vindo me cumprimentar. Eu parei, cumprimentei, falei, vai ter mais histórias. Ele falou, não, essa história para mim tá suficiente. E foi embora carregando essa história no coração. Então, tem alguns momentos quando a gente está meio na dúvida, né, se a gente está seguindo um caminho certo, se a gente está seguindo a profissão certa, é quando você encontra esse prazer, quando você encontra essa alegria, essa epifania até, né, da gente saber que a gente escolheu algo que não, como no caminho dos heróis, como seguindo aquele fio da meada, né, você não está sozinho, você está trazendo algo que vai poder ser compartilhado também e que as pessoas podem compartilhar. E isso, então a gente escutar essas histórias podem nos ajudar também a traçar o nosso futuro, a escolher melhor nossos caminhos pela vida. Falei que tem as histórias indígenas que são compridas, tem uma história sul que é mais curtinha. Vocês querem ouvir? Eu quero, mas deixa eu só fazer um comentário antes. É impressionante porque, assim, ouvir histórias, como a gente, como eu disse no início da live, a gente conecta com o outro. Mas o que me fez ver agora é o conectar com a gente mesmo. Porque conforme você ia falando, ia contando a história, estava vindo flashes da minha infância, de como eu ficava, sabe, assim, com a boca aberta, olhando, ouvindo as histórias quando as pessoas contavam, como eu amava isso. E aí dava margem para minha imaginação. E eu me sentia o máximo, sabe? Porque eu podia ir para onde eu quisesse, quando eu quisesse, sabe? E aquilo me dava como se fosse um poder mágico. E isso é tão lindo, é tão gostoso de despertar na criança. E a gente não pode esquecer que mesmo adulto ou adolescente, ainda a gente tem essa criança dentro da gente, né? Então a gente precisa alimentá-la, como foi alimentada a raposa. E aí tipo, me fez a refletir sobre quem é a raposa e quem é a menina. É o eu, Márcia, hoje adulta, e o eu, Márcia, quando era criança. Então precisa ter essa junção. Então, olha, gratidão. Me Ah, emocionei. ah, Sim. bacana. Dava até Para a segunda. com essa história indígena na cabeça, mas o povo aqui parece que tá querendo história. Falou que prende atenção, a Lucimar, né?
Sim. Estão pedindo A para... Fernanda faz beijo, gente. Olha, vamos mandar beijo aqui para Camila Pedro, Pedrucker, Silmar, Penélope Martins, Galvão, Dá tempo de contar. Acalanto, Lu Beatriz, Silmeia, Fátima Vasconcelos. Gente, Lucimar, grande beijo, a Josi, a professora Pati, linda, gratidão, Tadal. Gente, tem uma galera, agora eu já perdi aqui, tem muita gente, muitos comentários aqui. Valeu, gente, por vocês estarem aqui com a gente. Então, ó, a Carol acabou de falar, realmente é ouvir o coração do outro, e é isso mesmo, a história, ela, Eu gosto de ela realmente que as junta, gente. Né? são um diálogo entre corações, né? Então, É, quando a gente está contando histórias, quando o leitor também entra em contato, né, com o livro, ele está dialogando com esse autor. Olha que legal. Às vezes é um autor de outro tempo, que já morreu. Às vezes é um autor de outra cultura, como a gente está falando, né, das culturas indígenas, que tanto precisam ser, né, valorizadas, compreendidas, lidas, estudadas, convidados, autores indígenas. Né? Então é muito legal quando a gente entra em contato e lê de fato, né, os autores dessas tradições, né, a literatura marginal, a literatura negra, né? Então é muito bacana para um trabalho de um contador de histórias e para um trabalho humano de qualquer pessoa, né? De conhecer o outro. Quando você citou a empatia, né? Quando a gente conhece, então, a história do outro, a gente não consegue. Os próprios nazistas, eles faziam propagandas falando para que se esmagasse as baratas, os ratos, transformando pessoas que não eram que nem eles em insetos e desumanizando, sendo que a história ela humaniza. Depois que você conhece a história, você vai querer matar. Por isso que todo governo, né, fascista e etc, etc, o que eles vão fazer? Proibição de livros, né? Vai proibir, tem uns que até queimam, né, e tal. Os contadores são impedidos de falar, né? A arte é impedida. Só que, como você falou, mesmo presos, né, em algum local, mesmo atrás das grades, onde você estiver, se você tiver acesso à escuta, se você tiver acesso à leitura, se você tiver acesso ao seu imaginário, né, você não está sozinho. Você está com aquelas vozes que eu citei no começo, aquelas vozes ancestrais, onde a gente vai seguindo aquele fio. A gente não está mais sozinho. A gente achava que a gente estava assim, ó, na escuridão. E aí, de repente, ou então, de repente, as histórias, elas podem nos dar diferentes luzes, né? E quanto maior a escuridão, por outro lado, maior as luzes que vão chegando de muitos lados, né? Até acho que é o Machado de Assis que fala que numa caverna muito escura basta um pequeno fósforo, uma pequena vela e ela vai ampliar e vai iluminar essa caverna toda. Eu não sei se foi o Machado de Assis que falou isso, eu estou falando, mas pode ser que eu esteja falando besteira. Eu já vi essa história, mas eu não lembro quem foi. Eu ouvi o William Briman, que é um grande contador de histórias e escritor de literatura infantil. E hoje à tarde teve uma live com 7 grandes escritores, então tive oportunidade de ver, de ouvir, de beber dessa fonte de conhecimento deles, né? Entre eles o Ricardo Azevedo, que faz muitos recontos, a Mina Pisque, a Eva Furnari, o Pedro Bandeira, né? Que muitos passaram pela essa formação com os livros do Pedro Bandeira. Então, o que acontece? Quando a gente é jovem, a gente pega a droga da obediência. Aí aquilo, nossa, vai abrir um novo mundo pra gente, né? Porque você tá lendo lá, nossa, de alguns jovens, que é uma turma de amigos que de repente começa a acontecer sem eles saberem, tá acontecendo algum tipo de controle, né? E o Pedro Bandeira, ele teve a ideia desse livro, né? Porque ele sofria muitas dores de cabeça, tinha que escrever e tudo mais, tinha prazo para entregar, ele era jornalista até na época. E aí o que aconteceu? Ele precisava tomar um remédio controlado.
E aí ele foi na farmácia e falou, não tem, não tem esse remédio. Mas como não tem? Acabou? Não, o governo não permite mais fazer. Como assim não permite? Não, não. Aí foi em outra farmácia e falaram para ele a mesma coisa. Não tinha e não estava mais sendo permitido fazer e tal. E ele saiu dali e não conseguiu o tal do remédio. E ele ficou desesperado. Ele falou, mas gente, como que podem controlar se eu vou sentir dor ou não? Como é que podem controlar? E ele começou a ficar A doido. manipulação. E ele começou a ficar doido com essa história que estava acontecendo nele, no corpo dele, e começou a escrever A Droga da Obediência, que é esse grande clássico, né, até hoje. Então, às vezes, coisas que nos movem por dentro, dores, né, podem também nos salvar. Né? Tem uma história da tradição oral de é, é, uma senhora curandeira, ela se chama Mirtes. Então, as pessoas vão até ela, tem algum problema, ela ajuda naquela cura. Só que acontece que ela faz tantas curas, as pessoas vão tanto até ela, e ela faz tantas curas, elas conhecem muitas ervas, né? E vai escolhendo cada erva, cada coisa, e ela usa muito essa coisa, valoriza a natureza devolve para ela. Então, um dia, no conselho das árvores mães, as árvores decidem assim: a Mirtes não vai mais sentir dor, ela é tão boazinha com todo mundo e tal, não sei o que, ela é tão legal com a natureza, com a gente. Mirtz não vai mais sentir dor. Que maravilha. Tava aí que tava todo mundo feliz, todo mundo ia visitar ainda mais ela, porque é a grande curandeira que, né, inclusive, não sente dor. E, no entanto, aquelas coisas que ela começava a receitar para as pessoas começaram a não funcionar tão bem. E ela não entendia por que não funcionava, ela começava a ficar meio irritada com aquele monte de doença, de dor, disso, daquilo, ela começou a ficar cansada daquela profissão dela, né, de curar as pessoas. E até que um dia perto do rio, assim, ela caiu, se machucou, caiu o joelho, assim, começou a sangrar, assim, bem feio, né, mas ela passou a perna no o joelho assim no rio e lá dali a pouco já estava curado, assim, aquelas águas foram levando embora a dor dela. Aí ela entendeu o presente que a natureza tinha dado para ela, mas ao mesmo tempo ela entendeu que isso não deixava mais ela entender as pessoas. Ela pediu naquele rio para que ela voltasse a sentir dor. E a natureza, o rio também entendeu. E o sangue começou a jorrar novamente. Ela olhou assim para o rio, o sangue jorrou e ela agradeceu. As pessoas voltaram a falar com ela e ela começou novamente a receitar as ervas certas para cada um, porque ela conseguiu de novo, novamente, através da dor, a empatia. As histórias ajudam que, mesmo sentindo dor, a gente consegue encontrar uma luz no fim do túnel, a gente consegue seguir o fio da meada dos heróis e consegue enfrentar até as situações mais difíceis como essas que a gente está enfrentando agora, né? Todas essas histórias a gente, mesmo os livros, como você disse, mais antigos, de autores que já morreram, como elas fazem sentido hoje ainda, né? Se a gente for olhar a essência de cada história, não importa em que época ela foi criada ou em quem aconteceu. Se você trazer essa história, a essência para o que você está vivendo hoje, ela faz muito sentido em várias coisas. Sempre vai te fazer lembrar de alguma coisa e vai te trazer as respostas. E é interessante que é como aquela frase que eu adorei, e eu vou tomar ela para mim, se você me permitir, que às vezes a gente acha que sabe as respostas para onde ir, daí vem o mundo e muda as respostas sobre como chegar. Então eu entendo justamente isso, que, tipo, mesmo você contando, por exemplo, essa história agora de sentir a dor, que as árvores se uniram para retirar a dor da meta e tal, mas ela precisava dessa dor para ela poder se conectar com o outro. Então hoje eu vejo isso, se a gente trazer cada essência de cada história que a gente ouve, mesmo que parece ser fantasiosa, ela faz total sentido no nosso dia a dia. Então, essa é a grandeza das histórias, né? Além de ela conectar, ela nos ensina cada vez mais e nos mostra os caminhos desses fios, aí como você mencionou, né? Que a gente vai seguindo e aí a gente vai poder ter um direcionamento melhor do que a Ah, gente está
escrevendo da nossa história, como eu estou escrevendo a minha história hoje, como ela foi escrita até agora, né? Como que eu posso escrevê-la daqui para frente? Sim. Ouvir a história do outro faz muito sentido, né? Para a E, gente reescrever a nossa. e quando a gente vai escrevendo a nossa história, pode ter certeza que vai ter muita gente que já quer também que a nossa história seja escrita desse ou daquele jeito, né? Então a sociedade tem planos para sua vida, para sua carreira, às vezes a sua família também tem planos, né? Ou a sua namorada, a sua esposa, ou seus filhos, enfim. Então nossa rede de relações, né, estão ajudando a gente a escolher os caminhos, mas na verdade quem tem a condição de escolher o melhor caminho, quem é? É você próprio. Mas às vezes a gente está tanta coisa, tanta informação, que não dá tempo da informação virar conhecimento, né? E a gente está eternamente, as histórias nos ensinam, os filósofos antigos já ensinavam, conhece-te a ti mesmo. Essa é a busca humana. E as histórias, então, são, eu gosto de dizer que são como assim, você ouvir uma história, como você chega bem assim na frente, aí você olha e fala, nossa, tô me vendo, né? É tipo um espelho. Eu falo que os contos de fadas são espelhos da alma, né? E por falar em alma, tem uma história que recentemente eu ouvi o Roberto Freitas contar. Ele é um grande contador de histórias aí, mineiro. Abraço, Roberto, um contador maravilhoso. E pedi autorização para ele se eu podia também fazer um reconto dessa história, porque como que funcionam as histórias, né? A gente ouve e algumas elas pertencem à tradição oral. Algumas são histórias que os autores escreveram desse ou daquele jeito, e você vai, se você for contar, por exemplo, essa história, o certo, né? Não, acho que pouca gente faz isso, mas o certo seria você pedir autorização para esse autor, para essa editora, para você contar. A não ser que você esteja numa escola, né? E tudo mais, aí a escola, o professor pode fazer o que quiser. Nesses momentos de pandemia, a gente tem muitas questões para isso, né? Mas enfim, não é o objetivo da live de falar de direitos autorais. Mas o objetivo é falar assim, que é muito gentil quando um contador pega uma história, um jeito daquele contador contar e pede, né, licença, puxa, posso contar essa história? Ah, e aí você agradece, os contadores canadenses até fazem muito isso, eles citam, ah, essa história eu ouvi de fulano, os indígenas, então às vezes são 10 gerações para trás, os africanos também, eles sabem, eu ouvi do meu pai, que ouviu do meu avô, que ouviu do meu bisavô, que ouviu do meu tataravô, e essa história chegou aqui na família Coiatê, por exemplo, ou outras famílias de contadores de história, dos griots e até mesmo dos djeles, que são os mestres dos griots. Mas, enfim, eu ouvi essa história, então, do Roberto de Campos, e ela começa com uma família que não tinha muitas posses. Essa família, ela tinha muitos sonhos, ela era muito rica, assim, de sonhos, mas não tinha posses materiais. Então, um dia que estava assim perto de uma data importante, talvez o Natal, talvez o Dia das Crianças, não conta exatamente que data que era essa, mas o pai e a mãe queriam muito presentear os filhos com alguma coisa, levar alguma coisinha melhor para casa e tudo mais. E no entanto eles saíram à busca daquilo, mas conforme eles iam olhando assim nas lojas e tal, nada do que eles viam, eles gostavam. Ou, né, o que eles viam e gostavam, não podiam pagar. E o que eles, né, podiam pagar, eles não gostavam. Então estava muito difícil escolher. Beleza. E eles viram assim uma loja bem brilhante, bonita. Aí eles falaram assim: "Nossa, eu quero entrar aqui", a mulher, né, a esposa falou. E o marido pensou: "Nossa, mas não, a gente não vai conseguir pagar nada dessa loja". Eles não tá, eles eram muito humildes, não sabiam nem ler. Lá em cima estava escrito assim: "Loja de Deus". Aí ela falou: "Benzinho, a gente entra. Qualquer coisa se perguntarem, a gente fala que a gente estava só olhando".
Aí o homem aceitou, eles entraram na loja. Foram entrando assim, era uma coisa mais bonita que a outra, sabe? Uma coisa mais iluminada que a outra. Até que a mulher ficou encantada, assim, com umas coisas. E veio um atendente, assim, sabe? Todo bonito, todo educado, assim, perguntar, assim, posso ajudar? Ele parecia um anjo, assim, sabe? E o homem já foi falando, a gente está só olhando, a gente está só olhando. E ela falou, moço, o que são essas coisas bonitas aqui? E o anjo sorriu e disse, ah, isso daí são das coisas mais bonitas, minhas coisas preferidas da loja. Se trata de sentimentos divinos. Você está aí olhando de frente para o amor, para a esperança e para a alegria. E ela falou, puxa, bem que eu queria essas coisas lá em casa, né? E o homem já foi perguntando, mas quanto custa? O anjo riu, ah, vocês não estão muito acostumados a entrar aqui, né? Pois eu digo para vocês que vocês aqui na loja de Deus não precisam pagar nada, é tudo de graça, pode escolher o que quiserem. E aí a mulher não perdeu tempo, foi escolhendo todos aqueles sentimentos maravilhosos. O homem aproveitou, escolheu alguns também, pegou assim, sabe, coragem, perseverança, que ele era muito preciso para aqueles tempos. Decidiram pegar muitas doses de esperança, de transformação, de alegria, de paz. E mandaram assim embalar tudo aquilo. O anjo falou assim: tudo bem, aí vocês vão retirar ali lá na frente com o meu colega. E lá foram os dois, todos felizes, retirando aquele monte de coisa, mas quando eles olharam, viram que para retirar o pacote vinha assim, uma caixinha pequenininha. E aí o homem olhou aquilo e falou: mas espera aí, acho que tem algum engano, porque a gente pediu tanta coisa, tanto sentimento bonito, e vocês dão pra gente essa caixinha. E de novo, o anjo sorriu. E ele disse assim: pois acontece que aqui, na loja de Deus, a gente não trabalha com florescer, não. A gente trabalha com as sementes. Vocês é que vão fazer florescer os sentimentos divinos. E os dois deram uma olhadinha, viram que todas aquelas sementinhas estavam lá e continuaram sua vida cada vez mais abrindo aqueles sentimentos e dividindo com a sua família, com a sua comunidade e com o mundo. Esse é o poder das histórias. Que linda mensagem. Nossa, realmente, como a Carol disse ali, a história toca o nosso coração e a nossa alma. A Lê É falou verdade. também que contar histórias é o jeito mais fácil e efetivo de conectar as pessoas, né? E também conectar a gente com a gente mesmo, para a gente ficar mais preparado para traçar os nossos sonhos, para traçar o nosso futuro e dar caminhos rumo a esse dar passos, né, no caminho dos nossos sonhos. A primeira coisa é a gente saber nossos sonhos e as histórias ajudam a gente a descobrir quais são nossos sonhos. Olha só, a importância da semente, né? De a gente estar plantando essas sementinhas, desses sentimentos de paz, harmonia, amor, respeito, equilíbrio, Legal, legal, mas perseverança. muito legal Oi? participar. Eu queria ver só se o pessoal tem alguma perguntinha, Pergunta. né? E para depois, conforme a gente tinha combinado, né, de encerrar, deixar o povo fazer as coisinhas deles também, né? Senão a gente fica contando. Tem mais 15 minutinhos ainda. Ó, a Fernanda Fraia disse assim que legal esse reconhecimento. Ela estava se referindo aos ancestrais, né? Então, olha só a importância dessa sementinha ser plantada e a gente entender também da história dos nossos antepassados, para a gente fazer, escrever novamente, reescrever ou continuar escrevendo a nossa história.
Então, isso me faz trazer a importância mesmo dessa conexão, sabe? Principalmente agora com os adolescentes, essa geração, muitos desses adolescentes não fazem ideia nem da própria história de seus próprios pais, né? Que dirá de seus avós e bisavós. Então, a importância de saber as histórias, sim, da nossa linhagem, sabe, de todos os nossos antepassados, para a gente saber, entender um pouquinho mais, como você disse no início da live, que você queria ser cientista, que a sua avó era benzedeira. Olha como tudo vai se encaixando e vai transformando até a sua semente começar a florir, que é na fase adulta. E aí você vai colher os seus frutos, como você está colhendo agora, nesse seu lindo trabalho de contar histórias, de levar essa experiência para as pessoas, para que elas se conectem umas com as outras e se reconectem com si próprias. Né? Então, isso é fantástico. Então, gratidão mesmo, acho que é o máximo. Galera, tem pergunta aí para o Fábio? Pode aproveitar que a gente está um pouquinho com tempo ainda. Então, aí, opa, deixa eu só voltar aqui que eu fiz alguma coisa. Tá aqui. Pergunta, algum pedido, algum comentário? Eu queria dizer que pode fazer aí, gente. eu achei muito bacana quando eu li assim no, né, nos seus depoimentos e tudo mais, como às vezes você tem ajudado também adolescentes que estão com certa dificuldade, às vezes não tem até nem com quem conversar, né? E às vezes guardam para si aquilo, então às vezes mesmo sofrem bullying, um monte de coisas que vão minando aquela energia, né? Então, ter profissionais é muito importante. E, de novo, claro, vou voltar para a minha área. Claro, queria ouvir também um pouco do que você pensa sobre isso. Mas, da minha área, é o seguinte: as histórias nos dão coragem, né? Então, quando até para enfrentar os bullies da vida, né? Então, quando a gente ouve que na fábula os animais começam a se juntar porque a onça está dominando o poço de água e não está deixando nenhum animal pegar água. Aí todos os animais começam a se juntar e um começa a fazer barulho assim no chão e falam para a onça: não, tá vindo, olha, é uma manada de elefantes, mas na verdade são animaizinhos pequenininhos batendo a patinha, né? Aí depois o outro, o macaco, outro animal esperto vai falar para a onça: não, tá vindo uma grande ventania. A onça, você vai ser levada embora. E aí a onça tenta se agarrar assim, fica pensando como que eu posso fazer, e os animais falam: não, a gente vai conseguir te amarrar para você ficar bem assim protegida do vento, né? Só que aí eles conseguem então com essa união, com essa esperteza amarrar. Então a pessoa se identifica com aquilo. Você está falando dos animais, mas fala: puxa, eu também posso fazer, eu posso enfrentar, eu posso levar a minha voz adiante para enfrentar os perigos da vida, né? Verdade. O adolescente, eu acho assim, nessa fase, contar histórias, ou até mesmo você que é autor também, escrever, né? Não só contar, mas assim, escrever. É um meio de se comunicar, de colocar para fora aqueles sentimentos, né? Então é só usar da criatividade, criar os seus personagens, e cada personagem vai representar uma emoção, algum sentimento que tá ou te fortalecendo ou te destruindo mesmo por dentro. E aí, através disso, é um meio muito, eu vejo, muito produtivo, muito eficaz, sabe? No ato de se comunicar, de extravasar mesmo todas essas emoções que estão angustiantes, está sufocante. Então, o adolescente pode usar disso, dessa técnica, desse meio, para colocar isso tudo para fora e aí trazer clareza, sabe, para os seus sentimentos, olhar para a sua própria história que você escreveu ali, que você criou com seus personagens, ou pode até mesmo dar nomes, que seja, sabe, uma maneira de estar colocando para fora vai te trazer mais clareza para o seu cérebro, para entender quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções e como que você pode trazer soluções para isso, quais são os caminhos que você pode seguir.
para te ajudar a aliviar tudo isso. Então, a história tem muito poder, né? De não só de mexer com áreas do nosso cérebro para estimular algumas musculaturas aqui, a imaginação, e ir embora, onde você pode, como eu disse no início, que você pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, sabe? Isso te fortalece, como você pode botar tudo para fora mesmo, algo que está te impedindo, que está te magoando, te machucando. Então, utilizar desses meios para você aflorar, né? E Sim. aí a gente vai plantando mais sementinhas e a gente vai se conectando um com o outro. Então, é uma junção, são grandes aprendizados. A história ela tem um poder incrível, realmente. Então, esse foi um dos motivos que eu queria que você estivesse aqui com a gente na live, para você trazer essa importância para todos nós, sabe? Mostrar com sutileza, delicadeza, tomando da nossa atenção, e aí esse aprendizado a gente vai interiorizando e trazendo para as nossas dificuldades, para as nossas alegrias, e aí Muito a gente vai se transformando, né? bem. A gente vai se É muito transformando legal. e transformando o mundo, né? Igual a Ilana também falou aqui, acho que é muito importante esse comentário dela, que o conhecimento da sua própria história, né, da história da sua comunidade, vai criar o quê? A identidade, ou a identificação com os familiares, ou a sensação de pertencimento e de cuidado daquele lugar, né? Então, por exemplo, as escolas públicas que mais abrem-se para a comunidade, que mais as pessoas são chamadas a participar um pouquinho da gestão, de uma gestão cooperativa, de decidir como essa verba aqui, né, vai ser usada. Ah, vamos, igual teve uma escola onde eu fui contar histórias e tudo mais, né, a EMEI Mariazinha Fusari, e eles eram um exemplo desde a educação infantil de dar para as crianças essa autonomia. Então tinha um conselho de crianças que iam lá, ajudavam nas decisões. Aí eles queriam todos piscina. Quando eu falo, o que quer fazer com a verba do ano que vem? Piscina. A gente quer piscina. Mas aí o que falaram? Chamaram as crianças e falaram assim, ó, só que se a gente usar a verba para fazer essa tal dessa piscina, vai acabar com o playground, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, vai ter que gastar a verba que a gente ia comprar de bola, disso, daquilo, vai ter que ter a manutenção da piscina, enfim. Conseguiram falar para as crianças o que ia acontecer com aquela escolha delas, né? Ao passo que se comprasse, por exemplo, bicicletas e usasse a verba para fazer, por exemplo, uma pista de bicicross, assim, com, né, fingindo alguma subida e descida, um túnel, isso, aquilo, aquela pista poderia continuar o playground, teria pista de bicicleta, teria menos dinheiro para manutenção, isso, aquilo, teriam várias bicicletas. Eles amaram. E aí falaram, não, a gente quer a bicicleta, o que a gente quer é a pista de bicicleta. Então, quando a gente dá para as pessoas essa possibilidade de decidir, né, fica muito melhor. E as histórias, então, também nos ajudam isso. Outro comentário aqui, que foi da Carol, né, se tem algum livro, fala um pouco do seu livro, toda a história, em algum momento, se encaixa em nosso dia a dia, também a Lucimar falou, né? E é verdade, vou juntar todos esses comentários numa coisa só. Que é assim, quando você estava falando, um livro que eu lembrei, por exemplo, foi A Marca de uma Lágrima, um livro do Pedro Bandeira, maravilhoso, que a gente, nossa, a gente chora com ele, a gente se empolga, mesmo que o personagem, por exemplo, o principal é uma menina, mas nada impede de eu ler e me identificar com as dificuldades e com as questões dessa personagem principal. Você falou também dos personagens, né? Às vezes a gente se identifica com a bruxa, a gente tá com raiva, igual aquele dragão, a gente quer jogar fogo em tudo e acabar com tudo. E tudo bem, só que aí aos poucos a gente vai aprender a controlar o poder desse dragão e tudo mais, né? Eu também, quando era criança, tinha medo de escuro. Como é que eu vou controlar esse medo? Depois que virei adulto, lembrei de uma história que tinha acontecido quando eu era criança. E aí comecei a escrever, igual você falou, escrever minha história, saiu O Mistério Amarelo da Noite. Então, também convido as pessoas a conhecer esse livro que ajuda a você lidar com os medos, lidar com a esperança e traz essa metáfora de, às vezes, num lugar escuro, você pode trazer a luz, traz um pouquinho do que a Lucimar fala também, né? De se encaixar no nosso dia a dia e um pouquinho do que a Ilana falou,
de você criar a sua identidade, porque o menino que eu conheço, né, que sou eu quando criança, ele mora num lugar que tem postes e prédios, onde as coisas são muito iluminadas. E ele vai para um beco escuro, que eu não falo em nenhum momento que é uma favela, mas está claro nas imagens que o Rogério Coelho, que é um grande ilustrador, né, fez, porque a gente combinou isso, que o texto dialogava com a imagem e trazia outros questionamentos para as pessoas. Por que é chamado de beco escuro? Por que as pessoas têm medo de ir lá? E quem mora lá, será que chama dessa forma? Como que é? Então, já tive vários casos de escolas públicas adotando, de escolas particulares, e começa a ter esses questionamentos, que é muito legal. Como é o lugar que eu moro? Uma das ideias de chamar de beco escuro, né, foi quando eu fiz um trabalho em muitas escolas públicas de protagonismo juvenil, então incentivando os jovens a falarem dos problemas e tudo mais, principalmente problemas relacionados à mobilidade urbana, mas um dos principais problemas detectados por jovens era a falta de iluminação, né? Então era a sujeira nas ruas, a falta de segurança e a falta de iluminação, e como que a falta de iluminação gerava as faltas de segurança, e uma coisa vai se conectando com a outra. Então, você perceber o lugar que você está e buscar transformações, porque não é tão difícil. Se a gente sabe que existem formas do poder público de mudar, de fazer as petições, de fazer os grupos e começar a reivindicar, começar a ter voz. Então, as histórias nos ajudam a ter voz, voz ativa na sociedade, voz ativa para construir a nossa própria história. Verdade. Então fala de novo o nome do livro e onde a gente consegue. O nome do livro é Desculpa. Amarelo da Noite. Ele é publicado pela editora WMF Martins Fontes e consegue encontrar em livrarias, em sebos. Tá. O Tem esse livro no seu site, tem. a capa para a pessoa identificar. Então tá. Fala o seu site e fala o seu endereço do Insta. Galera, entra, segue aí o Fábio e lá vocês vão ver um lindo trabalho e rico trabalho que ele vem aí há mais de 15 anos, agora eu já sei, preparando aí essa trajetória, essa sua história. Queria... Fala aí pra gente, rápido, a gente tem menos de um minuto. Tá um bom. minuto. Só comentar aqui do Marcelo Públio. Públio, abraço, grande diretor de arte, depois virou um monte de outras coisas, professor, foi estudar economia, mudar o mundo, enfim. Foi meu parceiro aí durante muito tempo. Ele faz um questionamento interessante. Ó. Será que a forma de contar histórias do passado não pode transformar a identidade de uma nação e, dessa forma, alterar a nossa visão de futuro, né? Com certeza, Marcelo. Inclusive, tem um africano que se chama Mpateba, já é falecido, mas ele era um consultor da Unesco, e ele falava que as histórias tradicionais, elas são uma mensagem do passado, que é passada no presente, mas que serve também para o futuro. Então, acho que muito bacana a gente encerrar aí com esse questionamento do público. Ele está decidir encerrar por nós, né? Agradecer o pessoal aí que participou, que estava aí com a gente, poucos, mas olha, foram firmes aí na live. Legal. Uma coisa que eu aprendi, Fábio, é que assim, esteve e está quem deveria estar. Sabe? Quem precisava, a gente compartilhar isso, precisava receber essa energia positiva, essas sementinhas, né? Que você veio nos ensinar aí. Então, olha, vamos espalhar essas sementes aí. Fábio, mais uma vez, amei. Gratidão de coração pelo aprendizado da noite. E pode ter certeza que várias sementinhas já foram plantadas aqui dentro com as histórias que você nos apresentou hoje, tá? Então, gratidão. Pode se despedir da galera. Jovens. Um abração. Obrigada, gente. Gratidão. Até a próxima. Valeu, coração. Até mais. Fica aí. Deixa eu só bater uma selfie. Vem lá. Olha lá. Vem mais pra cá um pouquinho, só para sair das letras, que eu não sei abaixar isso. Aê. Olha lá. Peraí. Sai. Aí. 1, 2, 3 e... Aê, foi. Acho que consegui. 10 segundos. Gratidão.
Fábio, valeu. Até a próxima. Até mais, gente. Beijo. Até.